Por anos, nos disseram que a única forma de lidar com a diabetes tipo 2 é aceitar os medicamentos e ver a doença piorar com o tempo. Mas a verdade é que há uma alternativa, uma forma natural de tratar a raiz do problema e não apenas os sintomas. Se você está pronta para sair do ciclo de dietas que não funcionam e encontrar um caminho de transformação real, este vídeo vai te mostrar como começar agora. Acompanhe até o final e descubra como práticas simples, como a alimentação consciente e o jejum intermitente, podem ajudar a reverter os efeitos da diabetes tipo 2. E para aprofundar seu conhecimento, o link para o e-book Desintoxica-te do açúcar está na descrição e no primeiro comentário fixado. O problema das abordagens convencionais na diabetes tipo 2. A abordagem tradicional para tratar a diabetes tipo 2 costuma se concentrar em controlar os níveis de açúcar no sangue, utilizando uma variedade de medicamentos. No início, muitos pacientes percebem uma melhora, pois os remédios ajudam a reduzir o açúcar no sangue rapidamente. Isso cria uma sensação de alívio e a falsa ideia de que a doença está sob controle. No entanto, à medida que o tempo passa, esses medicamentos começam a perder a eficácia. É comum que, após alguns meses, o corpo desenvolva uma certa tolerância, e o efeito positivo inicial diminua. Com isso, os pacientes se veem forçados a aumentar as doses dos medicamentos ou a adicionar novos tipos de medicação ao tratamento. Esse ciclo de dependência é frustrante para muitos, pois ao invés de perceberem uma melhora contínua, sentem que a situação está apenas se agravando. E é exatamente isso que acontece. O controle dos níveis de açúcar no sangue não ataca a causa raiz da doença, que é a resistência à insulina. Em vez disso, os medicamentos acabam apenas mascarando os sintomas, enquanto a resistência à insulina continua a crescer silenciosamente. Assim, mesmo que os níveis de glicose estejam momentaneamente baixos, o problema persiste e a saúde metabólica do paciente se deteriora ao longo do tempo. Além disso, o uso contínuo de medicamentos, especialmente em doses crescentes, pode trazer efeitos colaterais indesejados, como ganho de peso e maior risco de desenvolver outras complicações. Isso leva muitas pessoas a se sentirem presas a um ciclo interminável de aumento de medicamentos e piora da saúde. O que poucos sabem é que essa abordagem não é a única, e há formas de tratar a diabetes de maneira mais eficaz, sem depender exclusivamente de remédios. Neste vídeo, vamos explorar por que é essencial mudar o foco do tratamento e entender que, para reverter a diabetes tipo 2, precisamos tratar a resistência à insulina diretamente. E o melhor, existem alternativas naturais que podem ajudar a interromper esse ciclo vicioso e levar a uma verdadeira recuperação da saúde. Entendendo a verdadeira causa: resistência à insulina. Um dos maiores equívocos sobre a diabetes tipo 2 é acreditar que ela se resume ao controle dos níveis de açúcar no sangue. Na verdade, a raiz do problema é a resistência à insulina, e entender isso é fundamental para quem deseja reverter a doença de forma sustentável. A resistência à insulina ocorre quando as células do corpo, especialmente as musculares e hepáticas, começam a não responder mais de forma eficiente à insulina, que é o hormônio responsável por levar a glicose do sangue para dentro das células, onde será utilizada como fonte de energia. Com o passar do tempo, à medida que essa resistência aumenta, o pâncreas é forçado a produzir quantidades cada vez maiores de insulina para tentar manter os níveis de glicose sob controle. Inicialmente, essa estratégia pode funcionar, mas o excesso de insulina no sangue só agrava a resistência, criando um ciclo vicioso que piora a cada dia. Esse processo é similar ao que ocorre com muitas substâncias no corpo. Quanto mais exposto a um estímulo, mais tolerante ele se torna. O corpo reage aumentando a resistência, e com isso, os níveis de insulina precisam ser ainda maiores para obter o mesmo efeito. Um exemplo prático é pensar em uma infecção. Imagine que você está com uma infecção nos pulmões, e a febre é o sintoma visível. Tomar antitérmicos pode baixar a febre temporariamente, mas isso não trata a infecção em si. Da mesma forma, controlar apenas o açúcar no sangue com medicamentos é como tentar tratar a febre sem eliminar a infecção. O problema subjacente continua lá, e no caso da diabetes tipo 2, esse problema é a resistência à insulina. Por isso, é essencial focar em estratégias que ajudem a reduzir a resistência à insulina, pois essa é a raiz da doença. Uma vez que os níveis de resistência começam a diminuir, o corpo passa a precisar de menos insulina para manter os níveis de açúcar no sangue equilibrados. Isso não só ajuda a melhorar os sintomas da diabetes, mas também a transformar a saúde metabólica de forma geral. E o melhor,
Essa abordagem é possível de ser feita de maneira natural e acessível, sem a necessidade de medicamentos caros. O círculo vicioso do tratamento com insulina. Uma das armadilhas mais perigosas dos tratamentos convencionais para diabetes tipo 2 é a crescente dependência da insulina e de outros medicamentos para controlar os níveis de açúcar no sangue. Embora a insulina seja uma ferramenta poderosa para o manejo dos níveis de glicose, seu uso excessivo pode ser contraproducente. No início do tratamento, a insulina pode parecer uma solução eficaz. Os níveis de glicose diminuem rapidamente, e o paciente pode sentir uma sensação de controle sobre sua condição. No entanto, essa sensação é muitas vezes ilusória. À medida que os meses passam, muitos pacientes descobrem que precisam de doses cada vez maiores de insulina para alcançar os mesmos resultados. O corpo começa a criar resistência não apenas à insulina, mas também a outros medicamentos que são frequentemente usados em conjunto. Isso se torna um ciclo vicioso. O aumento da insulina leva a um aumento da resistência, que, por sua vez, requer mais insulina. É um ciclo sem fim que muitas vezes leva a frustração e desespero. Esse aumento contínuo na dosagem não só agrava a resistência à insulina, mas também pode trazer uma série de efeitos colaterais indesejados. O uso prolongado de insulina é frequentemente associado ao ganho de peso, que é um problema adicional para muitas pessoas com diabetes tipo 2, pois o excesso de peso pode aumentar ainda mais a resistência à insulina. Essa relação entre insulina e ganho de peso é particularmente preocupante, pois muitos pacientes acabam em um estado onde, em vez de melhorar sua saúde, eles a deterioram ainda mais. Além disso, o tratamento contínuo com insulina pode levar a complicações a longo prazo, como problemas cardíacos, doenças renais e neuropatia. Muitas pessoas ficam presas a essa abordagem, acreditando que não há outra alternativa. No entanto, essa visão limitada ignora a possibilidade de tratar a resistência à insulina de forma natural e eficaz. Vamos explorar métodos que ajudam a romper esse ciclo vicioso, focando em abordagens que podem melhorar a saúde metabólica e reduzir a dependência de medicamentos. A alternativa natural: jejum intermitente e alimentação consciente. Se a resistência à insulina é a verdadeira causa da diabetes tipo 2, a solução deve ser um enfoque que trate essa condição de maneira eficaz e natural. E uma das práticas mais promissoras nesse sentido é o jejum intermitente. Essa estratégia não só ajuda a reduzir os níveis de insulina, mas também proporciona uma série de benefícios metabólicos que podem transformar a saúde de quem vive com diabetes. O jejum intermitente funciona porque, ao permitir que o corpo entre em períodos sem ingestão alimentar, os níveis de insulina caem naturalmente. Isso proporciona ao corpo a oportunidade de queimar o excesso de gordura e açúcar acumulado, ajudando a quebrar o ciclo de resistência à insulina. Mas o jejum intermitente não é apenas uma técnica isolada. Ele deve ser complementado com uma alimentação consciente, rica em alimentos naturais e não processados. Isso significa evitar açúcares refinados, carboidratos simples e alimentos ultraprocessados, que podem causar picos de açúcar no sangue e, consequentemente, picos de insulina. Em vez disso, focar em consumir vegetais, proteínas animais e gorduras saudáveis ajuda a estabilizar os níveis de açúcar e a proporcionar energia de forma constante ao longo do dia. Outra vantagem do jejum intermitente é que ele pode ajudar a promover uma melhor saúde intestinal. Um intestino saudável é crucial para a regulação hormonal e para a metabolização adequada da glicose. Ao dar ao sistema digestivo um tempo de descanso durante os períodos de jejum, você ajuda a melhorar a microbiota intestinal, que desempenha um papel fundamental na resistência à insulina. É importante notar que a implementação do jejum intermitente deve ser feita de forma gradual e respeitando o corpo. Começar com pequenas janelas de jejum, como 12 horas, e aumentando conforme o corpo se adapta, pode facilitar a transição. Além disso, sempre é aconselhável consultar um profissional de saúde antes de iniciar qualquer mudança significativa na dieta. Com essas práticas em mãos, muitas pessoas têm conseguido não só controlar, mas até reverter os sintomas da diabetes tipo 2. O que é ainda mais empolgante é que essas são soluções naturais, que não apenas visam o controle da doença, mas promovem uma vida mais saudável e equilibrada de forma geral. Histórias de sucesso. A cura é possível. Quando falamos sobre diabetes tipo 2, é fácil ficar preso em um ciclo de desespero, especialmente quando a narrativa predominante sugere que a doença é crônica e irreversível. No entanto, há um número crescente de pessoas que provaram que essa ideia não é uma sentença de vida.
Elas são exemplos vivos de que, com as estratégias certas, é possível reverter a diabetes e recuperar a saúde. Um caso inspirador é o de Maria, uma mulher de 55 anos que lutava contra a diabetes tipo 2 há mais de uma década. Após anos de tratamento com insulina e medicamentos, ela começou a se sentir cansada e sem esperanças. Decidida a mudar sua trajetória, Maria procurou informações sobre jejum intermitente e decidiu incorporá-lo em sua rotina. Com a orientação de um nutricionista, ela também fez mudanças em sua dieta, eliminando alimentos processados e focando em refeições ricas em vegetais e proteínas animais. Após alguns meses, os resultados foram surpreendentes. Sua hemoglobina glicada caiu de 8,5% para 5,9%, e ela conseguiu parar de tomar insulina completamente. Hoje, Maria não só controla sua diabetes, mas também se sente mais enérgica e confiante do que nunca. Outro exemplo é o de João, um homem de 60 anos que começou a sua jornada com diabetes tipo 2, após um diagnóstico preocupante. Ele estava em uma batalha constante contra o peso e a saúde deteriorada. Ao iniciar o jejum intermitente e focar em uma alimentação consciente, João viu sua saúde mudar. Com apenas 6 meses de comprometimento, ele perdeu mais de 15 quilos e seus níveis de glicose estabilizaram-se de maneira impressionante. Ele agora participa de grupos de apoio, onde compartilha sua história e motiva outras pessoas a seguirem o mesmo caminho. Essas histórias não são exceções, mas sim reflexos de um novo entendimento sobre a diabetes tipo 2. Ao reverter a resistência à insulina através de práticas naturais e saudáveis, as pessoas não só se libertam da dependência de medicamentos, mas também recuperam a vitalidade e a autoestima. O que é necessário é uma mudança de mentalidade e a disposição para experimentar novas abordagens. Se você está se sentindo perdida em sua jornada com a diabetes, lembre-se de que a cura é possível. As histórias de Maria e João são a prova de que, com determinação e informação, todos nós podemos transformar nossas vidas. Chegou a hora de você assumir o protagonismo na sua jornada de saúde. Se o que eu compartilhei aqui faz sentido para você, comece a implementar essas mudanças na sua vida e veja como seu corpo responde. Inscreva-se no canal para mais vídeos como este. E, deixe seu comentário contando qual foi a parte que mais te surpreendeu. E se você quer aprofundar ainda mais seu conhecimento e se libertar do vício do açúcar, acesse o link na descrição ou no primeiro comentário fixado para adquirir o e-book Desintoxica-te do Açúcar. Vamos juntas, um passo de cada vez, rumo à harmonia e vitalidade.